Sorria, você está sendo cuidado. Por isso, estamos aqui mais uma vez para trazer informações para a comunidade e hoje com muita alegria recebendo aqui a doutora Paula, uma colega de trabalho, mas ela trabalha especificamente com os aparelhos corretivos, né? Quando a gente está com os dentinhos um pouco fora do lugar, quando a gente não está satisfeito com o nosso sorriso e a gente procura então o ortodontista. Meu nome é Paula, trabalho com a parte de ortodontia e ortopedia facial. Trabalho nessa área faz 12 anos, né, atendendo crianças e adultos para tentar trazer a harmonia, né, no sorriso, levando os dentes tortos para o lugar, mordida errada para o lugar. Muito bem, doutora. Então vamos trabalhar. Você disse que já trabalha a parte de correção do posicionamento dos dentes desde a fase infantil, né? E especificamente com que idade que uma pessoa já pode receber o aparelho? Então, estudos falam que a partir de 7 anos que deve iniciar o tratamento da correção de aparelho. Mas assim, quanto antes trazer a criança para uma avaliação no ortodontista, melhor, porque às vezes tem pequenos ajustes que a gente consegue fazer para evitar o uso do aparelho. Então, a partir de 4, 5 anos, eu já recomendo uma avaliação com o ortodontista para ver se vai precisar de alguma dessa intervenção. Quer dizer que há a possibilidade dos pais, né, já tomarem cuidados desde a infância para evitar alguns desarranjos, né, na formação da posição dos dentes, no crescimento ósseo. Como é que o que a gente pode fazer? E também junto com essa pergunta aí, como que os pais podem perceber, né, que há algum desencontro, né, na formação dos dentes, que o sorrisinho da criança não está harmônico? Como que é? Quais dicas você dá? A consulta, né, com o ortodontista é essencial, porém alguns sinais já podem ser observados na criança, como um sorriso que mostra muita gengiva, a mordidinha torta, face um pouquinho assimétrica, o queixo para trás ou muito para frente, criança que de repente não consegue pronunciar algumas letras, isso pode estar relacionado com a arcada não desenvolvida. Então são alguns detalhezinhos que já dá para os pais observarem e levarem para o ortodontista o quanto antes. Ótimo, excelentes informações. Doutor, os aparelhos eles são padronizados para todos os problemas ou para cada problema tem um tipo de aparelho? Ou mesmo assim, para o mesmo problema, cada profissional trabalha com aparelho diferente? Como é que funciona essa parte? O aparelho tem uma possibilidade imensa, né? Várias opções. Então, na criança eu trabalho bastante com aparelhos móveis, né? Aparelhos ortopédicos. Tem como ser também aparelho fixo no céu da boca para ajudar no desenvolvimento da arcada. No adulto, temos a opção do aparelho fixo, em metal, em porcelana. Tem a opção do aparelho autoligado, que é um método mais rápido. Tem também a opção dos alinhadores invisíveis, que são aquelas plaquinhas removíveis. Então, assim, vai depender muito do que o paciente espera, né? Se ele quer conforto, estética, rapidez. Então, tem muita opção de aparelho. Também os custos, né? Você falou de aparelho estético, cerâmica, então acho que considera-se também não só a questão da técnica, mas muitas vezes também aquilo que é acessível para o paciente. Sim, os preços variam bastante e vai de acordo com o que o paciente procura. Dona Paula, a gente escuta dois termos, um é ortodontia, o outro é ortopedia, né? Até eu tive um exemplo de um paciente que veio para mim fazer uma avaliação, ele estava com um aparelho que estava rompendo, vou falar assim, popularmente o céu da boca, né? Mas para nós a sutura palatina. Então essas manobras, qual que é a diferença aí do aparelho ortopédico e o aparelho ortodôntico? Ortopedia é mais utilizada na infância, naquele momento que a arcada está se desenvolvendo, está se formando. São os aparelhos móveis, né? Mas tem também aparelho fixo ortopédico, que são aqueles aparelhos no céu da boca. Tem também o aparelho extrafacial. Então, a ortopedia é mais na infância, adolescência, ali onde está tendo a construção da arcada. Ortodontia já é a correção dentária, né? Quando tem o dente girado, o dente
um pouquinho separado ou apinhado, o pessoal fala, né, que é dente encavalado. Então, quando é correção só dentária, é ortodontia. Quando envolve ossos e estruturas faciais, daí é ortopedia. Certo. E casos assim que a criança não teve o desenvolvimento ósseo adequado, né, e já chegou na fase final de crescimento, e às vezes com o mau posicionamento dos dentes, o aparelho pode não conseguir corrigir a posição dos dentes porque os ossos estão muito desencontrados. E a gente tem algum recurso a mais para resolver essas questões? Por isso que a gente fala, né? Quanto antes procurar, melhor, porque não tem idade certa para ser um limite da correção. Porém, dependendo a idade, já vai ficar tudo mais difícil e às vezes vai ser preciso recorrer à cirurgia, tá? Ou cirurgia ortognática, ou às vezes extração dentária para corrigir. Então, por isso que quando antes procurar um ortodontista melhor para evitar que chegue nessa fase de ter que partir para uma cirurgia ortognática, que é o bucomaxilo, né? Certo, que até a minha área que eu puxei esse assunto, né, que a gente sabe que em muitos casos não consegue o ortodontista, por melhor que seja a técnica, devolver a posição dos dentes. E aí é necessário, então, a gente levar para o hospital para fazer a correção também do tamanho, do formato do osso. É excelente. E, doutora, fala pra gente um pouquinho assim, sobre o desconforto, né? Eu comentei do paciente que teve que abrir o palato, o céu da boca, mas assim, o aparelho no dia a dia, ele é desconfortável, os pacientes reclamam muito. Você que já trabalha há anos, partilha um pouco com a gente a sua experiência. Na instalação do aparelho não existe dor. Pode ocorrer são desconfortos ali naqueles primeiros dias ou cada vez que faz a manutenção, né? Cada vez que ativa. Vai depender muito do aparelho, né? Então, o aparelho fixo, né, convencional, pode de repente um ferrinho estar pegando, estar machucando. Por isso que é sempre importante, né, fazer ortodontia em um local que garanta uma qualidade de materiais para evitar que fique quebrando a pecinha, porque quando a pecinha quebra, o aparelho machuca. Então, assim, no geral, são só desconfortos, não é para ter nada grave se for feito o tratamento de acordo. Você falou de quebrar a pecinha, acho que você poderia falar um pouco dos cuidados que o paciente tem que ter, né? Porque sempre que solta alguma peça, lógico que além de ficar machucando, vai atrasar também o procedimento, né? Pode sair acabou de colar o aparelho, posso comer um coco, morder uma maçã do amor, como é que funciona? Não pode, o paciente que está com o aparelho, ele tem que saber, né, que naquele período ele vai ter algumas restrições, não tem jeito, é um período que ele vai se dedicar para a ortodontia e ele tem que saber que alguns alimentos ele tem que evitar, como pipoca, torresmo, amendoim, maçã do amor, granola, todos esses alimentos duros, né, e firmes, o ideal é evitar, para evitar quebrar a pecinha, né, como você disse, atrasar o tratamento ou machucar. Muito bem. Fala com a gente um pouco em relação ao tempo de tratamento, depende do aparelho, depende da idade, depende do problema que a pessoa tem. O tempo varia também bastante, mas em média, o geral, 2 anos de tratamento. Porém, casos mais simples podem ser menos que isso, casos mais complexos um pouquinho mais, mas uma média mesmo é uns 2 anos. Doutora, a gente sabe que tem pessoas que têm algumas doenças na gengiva, às vezes até no osso, né? E já peguei até caso que a pessoa estava com o aparelho colado na boca e o dente estava cariado, eu achei um pouco estranho, né? Então, assim, o que impede a pessoa de usar o aparelho? Né? Nessas condições, o gengiva sangrante, cárie, um dente com dor, pode se instalar para o aparelho mesmo nessas condições? Não, o aparelho ele vai ser o último do tratamento geral, né? Então, o paciente tem que passar por limpeza, tratamento de cáries, extração de siso. Tudo que tiver de clínico geral, de básico, precisa ser feito antes de colocar o aparelho. O aparelho vem em último caso e lembrando também que pacientes com problemas ósseos, né, problemas periodontais, dependendo do nível do problema periodontal, é contraindicado por o aparelho. Doutora, agradecendo muito a sua presença aqui conosco, né, mas para encerrar,
Depois que tira o aparelho, né, a gente sabe que precisa manter os dentes no lugar, justamente porque a gente fala do processo que tem que repor o osso da onde os dentes foram deslocados, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre as contenções, porque a gente vê o paciente, eu tirei o aparelho, meu dente estava tão bonito e olha, voltou tudo, né? Qual é a causa disso? Os dentes e os tecidos que envolvem os dentes, eles possuem memória. Então, por mais que a gente faça a movimentação adequada, no tempo certo, a hora que remove o aparelho, a natureza, a fisiologia do paciente vai tender a voltar àquela posição inicial de antes do tratamento, por conta dessas células de memória. Então, após todo tratamento ortodôntico, precisa usar a contenção no final. Por quanto tempo? O correto seria para o resto da vida, mas, né, dependendo do caso, dá para conversar com o ortodontista e ver qual o tempo ideal. Mas tem que usar a contenção, não tem como terminar um caso sem a colocação da contenção. Principalmente essa que coloca coladinha nos dentes de baixo, né? Tem a minha aqui, já tem mais de 20 anos e me avisaram que nunca vou poder removê-la, né? Sim, geralmente inferior é aquela contenção fixa, que muita gente conhece, né? Que é o ferrinho por trás, e a contenção móvel no superior. Muito bem, doutor. Agradecemos imensamente, tá? Suas informações, sua colaboração com esse serviço que a gente presta na comunidade e esperamos contar com você aqui por mais vezes. Gente, obrigada, agradeço a oportunidade e estamos sempre trabalhando aí com parceria. Obrigada!